Então, dando continuidade ao nosso curso de Estatística e Probabilidade, hoje nós vamos trabalhar com esses tópicos aqui. Histograma, né, que é um gráfico, que nós vamos aprender a construí-lo hoje e a interpretá-lo também, e os tópicos de assimetria e kurtose. Né? A definição de histograma é a representação gráfica de uma tabela de frequência. Como é que ele foi construído? No meu eixo X, o que eu tenho que ter sempre? Eu tenho que ter os valores da minha variável. Então, a altura das colunas indica o quê? Indica a frequência. Nesse caso aqui, a frequência absoluta. Então, eu posso construir um histograma de frequência absoluta, esse eixo Y aqui é a frequência absoluta, mas eu também posso construir com a frequência relativa. Observe que agora, nesse eixo aqui, o eixo vertical, eu tenho os valores da frequência relativa. Eu também posso fazer um gráfico das acumuladas. Tá? Agora, quando a gente faz as acumuladas, em geral, a gente não faz da absoluta, não. A gente faz mais da relativa, a absoluta relativa. Que é esse aqui, ó. Tá? Aí, olha ele aqui, ó, como é que é. Ele tem aqui essa configuração crescente, né? Observe que, no máximo, eu tenho que chegar ao quê? A 100%, né? Quando eu chego na última coluna aqui, eu estou batendo no 100%. Eu quero mostrar para vocês como é que nós podemos fazer o histograma usando o Excel. A partir dessa tabela de frequência aqui, construir um histograma. Para eu construir o gráfico de frequência absoluta, eu seleciono apenas essas duas primeiras colunas. Quando você clica no menu Inserir, eu tenho gráficos, uma sequência de gráficos que eu posso usar. Qual é o gráfico que nós usamos para fazer o histograma? Nós usamos o gráfico de colunas. É o que você viu lá no slide do PowerPoint que eu mostrei, que eles são colunas, né? A altura das colunas indica a frequência. Então eu vou escolher esse primeiro gráfico aqui, ó, aí pega esse primeiro aqui, ó, o mais simples que tem, é logo o primeiro que aparece. Aí ele já trouxe um gráfico para mim, ó. Tá aqui, ó, já trouxe um gráfico. Só que esse gráfico aqui tá meio esquisitão, se comparado com o que eu mostrei anteriormente, né? Não é exatamente esse o gráfico que nós queremos. Esses valores aqui no eixo X tem que ser sempre os meus valores, tá? Mas o Excel, da forma dele, que ele faz as coisas, ele simplesmente numerou de 1 até 7, botou uma sequência, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Mas eu tenho que dizer para o Excel, eu não quero que você bote aqui a numeração sequencial de 1 a 7. Eu quero que você bote esses números aqui, ó, que são os meus dados de 11 a 17. Aí, para fazer isso, aí você clica aqui na linha, né? Quando eu clico na linha, ela fica selecionada aqui. Aí você pode vir aqui em cima, ó, ferramentas do gráfico. Aí em design eu virei aqui, ó, selecionar dados. Selecionar dados. Aí ele vai trazer essa caixinha. Nessa caixinha, a coluna que eu quero mudar é essa aqui, ó. Eu não quero que ele use a sequência de 1 a 7. Aí eu mando editar e pego os valores que eu quero. Eu quero esses números aqui, ó. É só clicar na primeira célula e arrastar para baixo. Quando eu dou OK aqui, ó, ele já trouxe, OK. Aí ele mudou, tá vendo? De 11 até 17. Nas colunas azuis, o número de peças defeituosas. E nas colunas vermelhas, ele está colocando a frequência. O que eu quero é a frequência. Então eu vou chegar na coluna azul e vou tirar ela fora. Como é que eu tiro? É só clicar em qualquer coluna azul, clico numa dela e dou um delete no teclado. Aí ela desaparece. Pronto, agora eu já tenho exatamente o meu histograma. Agora vamos criar o histograma de frequência relativa. Tá? Aí para criar agora dessa coluna aqui, ó, da relativa, eu vou pegar desde a primeira coluna até a terceira, inserir aí o primeiro gráfico que aparece, que é o mais simples, gráfico de colunas, e pego o primeirão aqui, ó. Pronto. Ele já construiu. Já está ele aqui. Eu não quero as colunas azuis, vou tirar. Só clicar em qualquer coluna azul e dar delete. E também não quero, observe que a coluna vermelha é a frequência absoluta. Né? E a coluna cinza é a frequência relativa. É o F%. Aí o que eu vou fazer? Eu não quero a vermelha, eu vou tirar ela. Aí finalmente a cinza apareceu. Ó. Ferramenta do gráfico é Design. Né? Aí vem aqui, selecionar dados. Aí essa coluna aqui, ó, editar, e vou pegar meus valores. São esses aqui. Aí dou um OK, pronto, aí ele já mudou. Se eu quiser fazer agora da acumulada, ele está na última coluna. Aí eu vou ter que pegar a tabela inteira, porque eu tenho que chegar da primeira coluna até a última. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá, inserir, pego o primeiro gráfico, que é o gráfico de colunas, aí ele trouxe esse monte de coisa. Aí vamos olhar a legenda aqui para a gente tirar o que nós não queremos. Eu não quero a coluna azul, que é o número de peças defeituosas, não quero. Eu não quero a coluna laranja, que é a frequência absoluta, vou tirar. Não quero as amarelas. Aí agora eu vou tirar a cinza. E vai sobrar somente quem? É a frequência acumulada relativa. Né? Observe que ele vem sempre crescendo aqui até chegar no 100%. Eu vou lá em ferramenta do gráfico, design, aí vem selecionar dados, aí eu vou dizer, essa coluna aqui, eu clico no botão editar e pego os dados que eu quero, são esses aqui. Dou OK e pronto. O Excel, ele também tem uma ferramenta dele para fazer histograma, né?
É uma ferramenta específica dele. Aí eu vou mostrar para vocês que ferramenta é essa. Nesse menu dados, tá? Menu dados, ele tem aqui uma opção chamada análise, análise de dados. Esse módulo do Excel aqui é simplesmente para fazer várias coisas em estatística. Pode ser que o Excel do computador de vocês, você vai lá no dados lá e esse botão aqui não aparece. Vou ensinar vocês agora como é que vocês habilitam. Aí aqui no menu arquivo, né? Aqui nessa lateral, aqui embaixo a última opção é um botão chamado opções. Quando você clica no botão opções, aí ele vai abrir essa janela aqui, opções do Excel. Aqui nessa janela, você vem e clica aqui, ó, quase no último aqui, chamado suplementos. Aí espera um pouquinho, às vezes demora um pouco, abriu. Suplementos, aqui embaixo, tem aqui, ó, gerenciar suplementos do Excel. Aí desse jeito que está aqui, você clica nesse botão à frente, que é o botão ir. Aí clico nele e abre essa outra janelinha. Aí nessa janelinha, no computador de vocês, essa caixinha que no meu aqui está ticado, no de vocês vai estar assim, ó, não vai estar ticado. Vai estar tudo vazio. Aí você vem aqui na caixinha chamada ferramentas de análise e tica ela. E dá OK. Aí se você fizer isso e voltar de novo no seu Excel, e for no menu dados, aí esse botão aqui já vai estar aparecendo, análise de dados. Como é que funciona isso aqui para a construção de histograma? Preste atenção agora. É só você clicar no botão análise de dados, aí ele vai abrir essa caixa com um monte de opção. Tudo isso aqui são estatísticas que você pode realizar. Ferramentas de análise do Excel. Dentre elas, tem uma chamada histograma. Aí clicou em histograma, dá OK. Aí ele abre essa caixa aqui. Ó. Essa caixa aqui que você precisa marcar as coisas para criar o histograma. Tá? Aí o que eu vou fazer? Primeiro, ele pergunta assim, a primeira opção, entrada. Eu quero saber intervalo de entrada. O que é o intervalo de entrada? São os dados que você tem, os dados brutos. Eu venho aqui, clico nessa setinha aqui para cima, aí ele fica desse jeito aqui, ó. Aí eu clico aqui no primeiro número que eu tenho, dos meus dados, e vou arrastando até o último. Pronto, arrastei até o último. Aí ele vai selecionar todas as células, ele já disse, ó, a célula que eu peguei veio do A2 até o A28, tô terminando aqui no A28. Aí eu clico aqui, aí ele já recebeu essa informação aqui. Tá? A segunda informação que nós utilizamos é essa questão do bloco, intervalo do bloco. Você pode preencher ou não essa informação. Vou fazer primeiro aqui sem preencher, para vocês verem o que vai acontecer. Intervalo de saída é aonde você vai colocar teu histograma, teu gráfico, teu histograma. Onde você vai colocar ele? Eu vou colocar ele bem nessa célula aqui, ó. Vou colocar ele na K2. Aí é só eu clicar aqui na setinha de novo e clico aqui na célula, ó, K2. Ele já aparece aqui, ó, K2. Tá? É aqui que eu quero que ele apareça. Pronto. Aí, por último, aqui nessas três opções aqui embaixo, essa última caixinha que tem aqui, resultado gráfico, para ele poder construir o gráfico, você marca ela. Pronto. Aí dá OK. Aí ele já vai construir. Pronto. Ele já construiu o histograma aqui, ó. Tá vendo? Aí vou tirar isso aqui para o histograma crescer mais a área dele. Vou tirar esse bloco aqui. Aí veja só, o que ele fez aqui? Ele construiu e, novamente, o Excel faz as coisas ao modo dele. Ele tem um algoritmo interno que faz as coisas ao modo dele. Aí ele simplesmente, ao invés de colocar meus valores 11, 12, 13, 14, até o 17, como eu botei bonitinho aqui, ó, ele botou os valores que ele queria. Aí ele usa um algoritmo para poder saber que valores ele vai colocar aqui embaixo. Aí ele colocou o 11, o 12,2, o 13,4, e depois colocou o 15,8, depois botou um mais, dizendo assim, ó, os valores superiores a esse 15,8, que no caso seria o 16 e o 17, né? Na minha tabela, ele colocou aqui como mais, ou seja, está acima desse valor. Aí ele que fez isso, aí eu não interfiro nele. Agora aqui ele colocou, ó, já colocou já as frequências, né? Se eu quiser que ele faça um histograma mais parecido com o meu, para ficar 11, 12, 13, assim, bonitinho como o meu ficou, aí eu vou mostrar para vocês o que eu tenho que fazer. Eu vou apagar o histograma que ele fez, né? Vou apagar essa planilha que ele construiu também. E aí vou fazer novamente, vou tirar meu gráfico daqui. Vou fazer novamente, agora eu vou dar um comando para ele poder fazer as coisas mais parecidas com o meu histograma. Dados, análise de dados, histograma. Os valores de entrada já estão aqui, do A2 até o A28. Quem é o meu bloco aí, né? Essa opção aqui, o intervalo do bloco, é que eu vou dizer para ele, eu quero que você use esses números aqui, ó, do 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tudo bem? Aí eu clico aqui na setinha e clico aqui e arrasto até o final. Aí ele já sabe, ó, do E3 até o E9. Aí ele botou aqui, eu clico nessa setinha, aí ele já guarda essa informação. Beleza. Intervalo de saída, eu quero que ele fique aqui bem no K2 mesmo. Eu já cliquei aqui, clico no K2, pronto, ele vai aparecer aqui.
E aí, aqui, dessas 3 opções, eu deixo marcado aqui resultado gráfico, né? Aí vou dar OK. Olha só o que ele fez. Um histograma igualzinho o meu. Ó, aqui embaixo agora está o 11, 12 até o 17. Agora eu quero falar do porcentagem cumulativa. Eu vou marcar ele. Eu vou deixar os dois aqui. Eu vou deixar o resultado gráfico e vou deixar a porcentagem cumulativa. Quando eu der OK, o que ele vai fazer? Ele construiu aqui o histograma normal, mas ele também colocou um outro eixo. Esse eixo aqui, ó, é essa coluna aqui, ó, acumulada. Tá? Então, aqui ele fez. Se eu tivesse marcado só aquela caixinha acumulado, ele teria feito só essa curva aqui. Ó. As colunas azuis não apareceriam. Como eu deixei marcado, faça o resultado gráfico e faça a porcentagem cumulativa, aí ele trouxe os dois resultados. Esse gráfico aqui é muito interessante, esse histograma, porque ele me mostra aqui o seguinte, ele me mostra os meus valores com as suas respectivas frequências, mas me mostra também como é que está acumulando. Essa tabela de frequência, ela foi construída com base em intervalo de classes. Eu estou vendo aqui nesse histograma que de 60 a 70 quilos eu tive frequência 2, aqui é a frequência absoluta, né? Frequência 2, a outra classe frequência 8, a maior frequência foi 15, né? Mais alta aqui, e assim sucessivamente. Bom, se eu quisesse também construir, ó, o de frequências relativas, então, tranquilo, ó, né? O desenho ficou o mesmo, eu só mudei aqui a escala para a escala da relativa. E por último, se eu quisesse acumulado, como é que o acumulado fica, né? Direitinho aqui, chegando até o 100% quando você chega na última e tal. Então eu tenho aqui a outra forma de fazer. Como é que nós fazemos isso no Excel? Vou fazer só o gráfico aqui de frequência absoluta, eu já falei, né? Eu vou pegar só essas 2 primeiras colunas, aí eu vou lá inserir gráfico de colunas. Ele já soltou o gráfico aqui. Aí eu vou aumentar essa linha aqui embaixo. Aí olha só que interessante. Diferente do que aconteceu no gráfico anterior, ele já trouxe direitinho aqui, ó. De 60 a 70 aconteceu apenas 2 vezes. De 70 a 80 aconteceu 8 vezes, assim sucessivamente. Agora eu estou vendo aqui o seguinte, ó, o problema que eu tenho aqui. É que essas colunas aqui não podem ficar separadas, elas têm que ficar grudadas. Por quê? Ó? De 60 a 70, 70 a 80, entre essa coluna e essa não pode ficar esse espaço vazio. Não faz sentido isso. Aí, para eu poder grudar essas colunas aqui, o que nós fazemos? Largura do espaçamento. Eu não quero espaçamento, eu quero 0 aqui. Aí, se você zerar aqui, grudar tudo aí direitinho. Beleza, é isso mesmo. Ok, aí seu histograma fica correto. Tá legal? O que é o polígono de frequências? É um polígono formado pelos pontos médios das classes. Suponha que eu tenho um gráfico, não sei porque esse gráfico ficou todo zerado aqui, mas pense que aqui sejam valores. Não sei porque ele ficou assim. Supondo que aqui tivesse uma coluna, aí no meio da coluna eu boto um ponto. Aqui tem outra coluna que vai até lá em cima. Ó. Aí no meio da coluna eu boto um ponto. Aqui também, boto um ponto, e assim sucessivamente. Aí em cada coluna eu boto um ponto nela, marcando com um ponto. Aí depois eu vou e tiro as colunas. É por isso que as colunas aqui sumiram. Eu tiro elas e depois eu ligo os pontos com uma linha. Esse gráfico aqui, ó, que une esses pontos que representam as frequências, é o chamado polígono de frequência. Tá? É um outro gráfico utilizado para representar frequências. Um outro gráfico que nós usamos também para representar frequência é o chamado diagrama de Pareto. Ele basicamente é o seguinte, ele é um histograma ordenado. O que acontece? Ó, se observar que o histograma que nós construímos é um histograma de frequências absolutas daquela variável número de peças defeituosas. Foi o primeiro que nós fizemos. O que eu vou fazer aqui? Eu gostaria de pegar esse mesmo histograma e ordená-lo de forma decrescente, ou seja, da maior frequência para a menor. Então eu simplesmente chego aqui e falo assim, ó, qual é a maior coluna? É a coluna do 14. Aí eu boto ela aqui em primeiro lugar. Ó. Depois dela, qual foi a que se seguiu? A segunda maior é a do 13. Eu fui aqui e botei a do 13. Aí depois, qual foi a seguinte? Foi a do 12. Aí botei a do 12 aqui. Ó. Depois qual foi? Tal, foi a do 15. Aí peguei a do 15 e botei em... E assim sucessivamente até terminar. Então, o que é um diagrama de Pareto? É um diagrama, é um gráfico, né? É um histograma, só que ordenado. Eu ordenei as colunas de forma que os valores das frequências maiores fossem os primeiros, né? E seguindo aqui até o de menor valor. O menor valor foi o 17, ó, é a menor coluna, então está ela aqui em último lugar. Certo? O Excel faz isso? Sim, o Excel faz isso. Aí eu vou voltar aqui no Excel, fazer usando a nossa ferramenta lá de dados, análise de dados. O histograma já está selecionado, ok. Aí, novamente, qual é o meu intervalo de dados? Eu vou pegar, clicar aqui e vou do primeiro até o último. Pronto. Aí clico aqui e ele volta para a tabela. Intervalo do bloco. Eu vou deixar sem intervalo. Não vou colocar intervalo. Ele vai fazer como ele quiser. Depois, intervalo de saída. Onde é que eu vou colocar para sair as coisas? Eu vou colocar aqui mesmo, no C2. Depois, o que eu vou marcar?
eu quero o resultado gráfico, só que eu quero ele como Pareto, que é o histograma classificado. Aí eu vou marcar ele aqui, vai ficar resultado gráfico e Pareto. Aí eu vou dar um OK. Pronto, aí ele já fez o meu histograma. Observe que ele colocou, né? Aqui, como eu não coloquei, o meu bloco, aí ele fez como ele queria. Mas isso não me importa no momento, vocês já sabem o que fazer. Então, o que ele fez? Ele simplesmente pegou o de 14 e colocou em primeiro lugar, o de 13 e botou e tal, e assim sucessivamente. Bom, eu tenho falado do Excel bastante, mas aquele programa que eu comentei para vocês também, aquele pacote estatístico chamado PAST, né, ele também faz histograma de uma forma ainda mais fácil. Tá? Para não perder a oportunidade, eu vou mostrar aqui rapidinho no PAST como é que a gente faria. Eu vou pegar um conjunto de dados aqui do Excel. Então, aqui estão os números, de 11 até 17. Então, você vê que o PAST tem essa cara de Excel, né, parecendo uma planilha, só que os menus dele não tem nada a ver com Excel, são coisas estatísticas. Aí eu simplesmente, para fazer um histograma aqui, eu clico aqui, ó, os meus dados estão aqui, eu clico aqui na coluna, aí a coluna fica selecionada. Aí eu venho em plot, no PAST, plot é para fazer gráfico. Tudo que é gráfico, ele sai daqui, ó, plot. Aí tem um monte de gráficos. Entre eles tem o histograma, né, que é o histograma. Cliquei, ele já solta o histograma. Pronto. Então tá aqui, ó, o histograma tá feito. Só que ele fez o histograma da forma dele também. Você vê que o valor mínimo é 11, o valor máximo é 17. Só que ele só colocou 3 colunas. Se eu quiser aumentar o número de colunas, aí você vem aqui do lado, tem que bins. Bins quer dizer colunas. Ele só está com 3. Aí eu vou aumentar. Ó. Aí eu aumentei e fui para 4. Aumentei e fui para 5. Aumentei e fui para 6. Aumentei e fui para 7. Esse aqui é o histograma que estava feito lá. E tinha 7 colunas. Esse aqui é do 11, do 12, do 13, tal, até o 17. Certo? Então, ele já construiu o histograma automaticamente. E no PAST, ele sempre mantém as colunas grudadas. Tá? E não tem como separar, não. Mas é só uma questão de você interpretar agora o que está acontecendo. Nesse caso aqui, nessa variável, essas colunas poderiam ficar separadas, uma vez que eu estou contabilizando. São valores contados, é 11, é 12, não existe o 11,5, né? Não existe valores fracionados, porque é número de peças. Aí eu tenho outras coisas interessantes aqui, ó, se eu quisesse, aqui está começando no 11 e terminando no 17, mas eu posso mudar esses limites aqui também, né? Aqui estão as frequências, aqui estão os números que foram usados, ele faz uma sequência, faz uns cálculos aqui. E uma coisa que mais tarde vamos usar, mas eu vou comentar rapidamente, é esse fit normal. Tá? Fit normal é uma coisa que nós vamos usar no futuro. Aí. Vou clicar aqui, ó, ele vai ajustar uma curva. Ele vai pegar meu histograma e vai ajustar ela, essa forma aqui. Ó. Essa forma aqui, que talvez estejam vendo pela primeira vez, é a tal da curva normal. E essa curva normal está muito importante hoje em dia, né? Em tempos de coronavírus, ela está muito importante. Porque todo mundo está falando de achatar a curva. E o achatar a curva é exatamente esse modelo aqui. Esse aqui é um modelo estatístico, chamado modelo normal. Nós vamos conversar muito sobre ele na disciplina, então é muito oportuno, porque se fala tanto em achatar a curva hoje em dia, a gente não sabe que curva é essa. Pela primeira vez eu estou mostrando que essa curva tem muito a ver com dados, números. Você vê que todos os dias na televisão a gente está recebendo muita informação sobre números, né? Quantidade de pessoas que estão infectadas, quantidade de pessoas que estão morrendo. Agora eu vou começar a usar o histograma como ferramenta de trabalho, para eu poder entender coisas que o histograma me permite entender. Tá? Uma das coisas que o histograma me permite, me ajuda a entender, é quando eu quero fazer uma comparação entre essas coisas aqui, ó, média, mediana e moda. Vocês já sabem que média, mediana e moda, elas são medidas de tendência central dos dados. Né? Tá? Olha só que interessante, eu peguei 3 conjuntos de dados, 3 amostras, uma amostra A, uma amostra B, uma amostra C. Para essas amostras aqui, eu calculei a média, a mediana e a moda. Tá? Só botei no Excel lá, botei a fórmula, mandei ele calcular, ele calculou rapidinho. Eu vou construir o histograma para cada conjunto de dados desse aqui. Então, considerando que eu tenho essas 3 amostras, A, B e C, eu quero compará-las agora, eu quero olhar para elas, que agora eu consigo ver a forma que os dados têm. As diferenças que a gente consegue ver entre esses 3 conjuntos de dados, em termos de forma. Então, o que é interessante? Eu vou começar observando o que acontece nesse conjunto C. Nesse conjunto C aqui, ó, que é o simétrico C, olha só que interessante que aconteceu. A média, a mediana e a moda são exatamente iguais. Toda vez que você tem média, mediana e moda iguais, o seu conjunto de dados tem essa cara aqui. Ó. Ele é simétrico, porque média, mediana e moda são iguais. Então, basicamente, o que acontece, eu vou destacar aqui. Ó. O que é a moda? MO aqui é moda. Moda é o valor mais frequente. Lembra disso, da definição que nós demos lá nas aulas passadas? Moda é o valor que mais acontece. Então, aqui nesse conjunto de dados, o valor mais frequente é o da maior coluna, tá? Que foi o 7, no caso. Aqui o valor mais frequente é o valor 4, o mais frequente. E aqui o mais frequente é o valor exatamente no meio, é o 6. Agora, outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, aonde está a média? Veja só, a média nesse conjunto aqui, no C, é o 6 também. Então, está um em cima da outra, ó, a moda e a média. Lembrando que a média é o x barra.
Agora veja, no conjunto A média é 6,04, ele está atrás da moda. A moda é 7, a média está aqui atrás. Certo? E com relação ao conjunto B, onde é que está a média? A média é 5,20, então ela está do lado de cá. Ó. A moda é 4 e a média é 5. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vamos lá. Toda vez que a média, a mediana e a moda são iguais, e observe que aqui isso aconteceu, eu não botei a mediana, mas entenda que a mediana também é. Toda vez que elas são iguais, o conjunto é simétrico. Certo? Quando eles são desiguais, a moda e a média, e também a mediana, eu vou falar mais de média e moda, que são mais importantes para esse objetivo. Toda vez que a moda e a média são diferentes, os conjuntos são assimétricos quanto à simetria. Ele pode ser simétrico ou pode ser assimétrico. Simétrico, quando média, mediana e moda são iguais, aí quando eu olho para a figura ou para o histograma, eu vejo que os dois lados, né, a partir desse ponto central, as duas caudas são iguais. Quando é assimétrico, é quando as caudas são diferentes. Essas duas situações. Agora, se a cauda que está para trás for mais comprida, é assimétrica negativa. Isso significa o quê? Que a moda está à frente da média. Agora, quando é assimétrica positiva, isso significa que a moda está para trás da média, né? E que, na figura, a cauda para frente é mais comprida. Então, essa é uma primeira classificação, certo? Bom, com base nisso, o que a gente pode dizer? A gente pode criar uma forma também, que é essa aqui, ó, para avaliar a assimetria, chamado coeficiente de assimetria. Como é que calcula isso? É só você pegar a média e subtrair da moda. Se a média e a moda forem iguais, dá zero. Por exemplo, se a média for 5 e a moda for 5, 5 menos 5, 0. Aí a simetria dá zero, eu já sei que é simétrica, porque as duas são iguais. Agora, se eu subtrair e der um valor positivo, significa que a média está sendo maior do que a moda. Quando a média é maior do que a moda, é porque a assimetria é positiva, como a gente viu no slide anterior. Agora, se eu subtrair a média da moda e a moda, o valor da negativo, né, significa que a moda tem um maior valor. A moda está à frente, o que me dá uma simetria negativa. A outra maneira de eu avaliar a distribuição é quanto ao achatamento. E isso aqui está super na moda, como a gente está vendo falar o tempo todo, de achatamento da curva. O nome certo para achatamento da curva é curtose. Eu estou achatando. Da curva azul até a curva vermelha, eu estou achatando ela. Aí os caras estão dizendo, né, que se a curva tiver no tipo leptocúrtica, é ruim para nós. Porque aí você vai ter um número de doentes muito grande e o sistema de saúde não vai dar conta, né? Então, qual é o objetivo? É achatar a curva para que ela se torne o quê? Platicúrtica. O que nós queremos é isso. Que ela se torne plate, porque aí o número de doentes vai ficar mais espalhado, né, no tempo. E aí, à medida que um certo número de pessoas vão se curando da doença, outros estão sendo acometidos da doença, e aí dá tempo para o sistema de saúde atender a todos. Né? Essa é a ideia. Então, esse achatamento aqui parte do leptocúrtico, depois passa pelo meso, e o nível máximo de achatamento é o platicúrtico. Tá? Então, essa é a ideia. Então, lepto é quando você tem uma figura pontiaguda. Quanto mais pontiaguda, mais lepto é. Lepto quer dizer agudo. Meso é que está no meio do caminho. E plate quer dizer bem achatado. Plate está formando um platô já, né? Um platô achatado. Como é que se dá esse coeficiente de curtose? Ele é um pouquinho mais complicado de calcular. Tá? Ele usa essa expressão aqui, ó, curtose é igual. Mas essas coisas todas vocês já sabem calcular. Isso aqui é o terceiro quartil menos o primeiro quartil, dividido por 2 vezes o 90º percentil menos o 10º percentil. Se esse valor que eu calcular der igual a 0,263, que é o número mágico, né? 0,263, é porque ele é meso. Se der menor que isso, é porque ele é lepto. Se der maior que isso, é porque ele é platicúrtico. O Excel faz isso? Sim, o Excel faz isso. Eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho para vocês. Média, mediana. Vou colocar também variância, só para a gente fazer uma pequena revisão aqui usando o Excel. Desvio padrão, desvio PAD. Vou colocar agora as novidades. Assimetria, e vou colocar agora a curtose. Pronto. Então, como é que calcula cada uma dessas coisas usando as funções nativas aí do Excel? Para calcular a média, boto igual a média. Né? Só que eu tenho que botar um acento, senão ele pensa que é a mediana. Igual a média, então retorna a média. Aí eu seleciono, aí pego tudo aqui, né? Aí ele já calcula e me dá aqui. A média desse conjunto de dados é 3,44. Quem é a mediana? Aí sim eu boto
boto med, sem acento, né? Aí retorna a mediana. Aí eu clico aqui, seleciono tudo, aí ele já me dá a mediana. A mediana é 13. Quem é a variância? Lembrando, igual a var. Aí ele acha o var.a e var.p. Var.a é a variância da amostra. Var.p é a variância da população. Só que eu quero da amostra. A gente sabe que tem uma pequena diferença. Eu falei disso na aula passada. Aí selecionei. Né? Aí já calculou a variância. O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, aí eu boto igual a desvipad. Aí aparece o desvipad.a, que é da amostra, e o desvipad.p, que é da população. Eu quero da amostra. Aí selecionei, calculei, né? Desvio padrão está lá. Se você fizesse a raiz quadrada desse número, daria essa mesma coisa. As novidades aqui, assimetria e kurtose. A assimetria, para o Excel, o nome dele é distorção. Então, se você escrever dist, já aparece aqui, ó. Vou escrever mais, distorção. Aqui, ó, distorção, tá vendo? Retorna a distorção de uma distribuição. Ou seja, o grau de assimetria em relação à média. É exatamente o que nós falamos. Se a figura está simétrica, totalmente simétrica, ou se ela está com um certo grau de assimetria. Então, isso é calculado com base, usa essa função. Não esqueça disso. O nome, o Excel chama essa função assimetria de distorção. Aí eu clico aqui, seleciono tudo, mesma coisa, né? Aí ele já calcula. A simetria é 0,33 26. E a kurtose, para o Excel, o nome é kurtose mesmo, só que escreve com a letra K. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é com a letra C mesmo. Kurtose é curt, a função curt, retorna a kurtose de um de dados. Seleciono, jogo para lá, pronto, calculou. Deu uma kurtose negativa, né? O que significa, vou voltar aqui, se a kurtose deu negativa, se a kurtose deu menor do que 2,63, é que essa figura aqui certamente seria leptocúrtica, né? Ou seja, ela tem ela é bem pontiaguda. Então, beleza, então é isso aí. Observe que nós vimos lá o histograma, né? O histograma é o gráfico que vem da tabela de frequência. Nós vimos a situação em que o histograma é construído a partir de valores discretos e a partir de classes, né? Classes de frequência. Podemos usar a informação do histograma para analisar a forma que os seus dados têm. Os meus dados podem ser classificados quanto à simetria e quanto à kurtose. A simetria é se ele está distorcido, né, ou não, e a kurtose é o seu nível de achatamento. Então eu consigo ver o que acontece com a forma dos meus dados quando eu analiso eles do ponto de vista horizontal e do ponto de vista vertical, né? Aí existem essas denominações que são a simetria e que são a kurtose.